A paz do Senhor Jesus. Ontem eu preguei a palavra de Deus na congregação Monte de Gileade, Assembleia de Deus Monte de Gileade, sob a direção do meu amigo pastor Anderson, lá no Morro da Formiga, na Tijuca, Rio de Janeiro. Foi uma bênção. Cheguei em casa quase 1 hora da manhã. É uma congregação bem pequena, uma espécie de um pontinho de pregação. Não tinha nem 20 pessoas, tinha menos que isso. Mas foi uma benção. Mas o que me deixou feliz mesmo, além de ter conhecido alguns homens de Deus, que foi um prazer, estar na presença dos irmãos, mas o que me deixou feliz mesmo foi que após o culto, teve aquele banquete. Tinha bolo de cenoura com chocolate, tinha empadão de frango, tinha refrigerante e também uma salada de frutas, meu Deus, maravilhosa. E o pregador teve aquela mesa com o pastor, com os outros irmãos do ministério. Mas por que eu fiquei feliz? Porque todos que estavam ali participaram. Todos, sem distinção. O que me faz recordar as reuniões da igreja primitiva, onde a Bíblia vai dizer em Atos que eles eram unidos na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Se um comia, todos comiam. Isso é comunhão, isso é evangelho. Porque uma vez, eu vou falar algo polêmico aqui agora, uma vez estava numa igreja e nesse dia estava com a minha família, as crianças tudo pequena, e nesse dia eu estava tinha passado um dia sem comer, a família, sem nada em casa. E ali naquele culto tem a chamada cantina, que algumas igrejas fazem, com a intenção boa de abençoar a obra de Deus. A intenção é muito boa. Tem mulheres, por exemplo, que tiram da própria despensa, não aceita nem que o pastor compre os ingredientes. Não, pastor, pode deixar comigo. Ela compra o frango, a farinha, os ingredientes para fazer, por exemplo, um empadão, uma coxinha, compra o refrigerante para vender e todo o dinheiro arrecadado ser investido na obra. Essa intenção é maravilhosa. Só que um dia eu estava numa igreja nessas condições, que eu estava com fome, mas mesmo assim caminhando, uma luta, só Deus sabia. E um dos meus filhos me pede um salgado. Eu não tinha, na época, era R$1, tem muitos anos isso. Era R$1 um salgado, e eu não tinha. E Deus, no mesmo momento que aquela tristeza inundou meu coração, o Senhor falou comigo, lá dentro do meu coração: não se entristeça. Como pode um povo que se diz irmãos, um povo que fala tanto sobre o amor, permitir que esse tipo de coisa aconteça na minha casa? Assim como você está triste, muitos já passaram por isso. Conheço caso, eu agora particularmente conheço casos de pessoas deixarem de ir ao culto por causa da cantina. Não, vai ter cantina, as crianças não entendem, vão pedir. E o que eu vou dizer para os meus filhos? Melhor eu nem ir. Então Deus falou no meu coração, isso é para você julgar, que Deus não se agrada disso. Porque o dono da obra é o Senhor. Quando Moisés precisava construir lá o tabernáculo, Deus mandou ele pedir oferta, e aqueles que voluntariamente quisessem ofertar. Não era obrigado. Mas o povo se moveu de tal forma para abençoar aquela obra, que chegou um momento que Moisés precisou parar de recolher. Então o dono da obra é Deus. Por mais que a igreja possa pagar aluguel, tenha que fazer obra, reforma, é Deus que é o dono da obra. Agora nós não podemos, sob o pretexto do benefício do templo, sacrificar a igreja, que são as pessoas. Se somos uma família, qual é a família que você vai se reunir na casa do seu pai junto com seus irmãos, e seus irmãos, a família dos seus irmãos pode comer da mesa do seu pai e você não pode porque você não contribuiu, porque você não inteirou com o churrasco? Isso é sinal de união? Isso é sinal de uma família que se ama? Uma família que se ama faz assim: não, o irmão não pode contribuir para o churrasco do Dia dos Pais, um exemplo, mas a família dele vai vir, a gente banca a parte dele, para todos os irmãos estar unidos e nosso pai ficar feliz. Então, verdadeiramente,
Se um dia eu for um pastor de uma igreja dirigente, cantina não existirá. Tem que ser como ontem. Se um come, todos comem. Eu, como pregador, né, embora eu não seja um pregador famoso, de vez em quando eu recebo os convites. Já teve vezes de eu ficar constrangido na hora da cantina. Porque eu olhava assim, via crianças que às vezes você, pela expressão, até pelo modo de vestir, você notava que eram crianças um pouco mais humildes. E eu fiquei constrangido de comer na frente daquelas crianças. Já teve vezes que eu rejeitei a cantina. Já teve vezes que eu... Não, dá para aquela criança ali, com fome, com vontade de comer. Porque me constrangeu, porque teve uma situação que me marcou muito. Eu fui pregar numa igreja de uma amiga, a primeira vez que eu tinha ido. E no final do culto, fizeram aquela mesa, tinha Coca-Cola, pastel. E o pregador veio de longe, a gente entende, né? Às vezes tem uns que levam o pregador para comer fora, outros faz ali no espaço da igreja, o pregador veio de longe, a gente até entende isso. Só que essa igreja era dentro de uma comunidade. E nessa comunidade, né, pobre, aqui no Rio a gente fala favela, né? E conforme a gente está na mesa sentado para comer, eu olhei assim, tinha uma janela da igreja que dava para a rua. E aquelas criancinhas que estavam no culto, na pontinha do pé, umas 3 crianças, na janela olhando para aquela mesa, desejando participar daquela mesa. Aquilo cortou meu coração. Mas era a primeira vez que eu tinha ido na igreja. Aí passou uns 3 meses e me convidaram para pregar de novo nessa igreja. Minha amiga me convidou, eu falei, eu vou com uma condição. Eu não cobro para pregar. Na primeira vez que me convidaram, perguntaram quanto que eu cobrava. Eu falei, eu não cobro não. Quando eu não tenho dinheiro para se locomover, a passagem, né? Aí eles me dão o dinheiro da passagem. Se ofertar no final da pregação, glória a Deus. Mas se não ofertar também, não tem problema. O meu objetivo é falar de Jesus. E eu falei para aquela minha amiga, ó, eu vou com uma condição. Qual? Não faça nada para comer. E olha que para gordinho desperdiçar comida, sabe o sacrifício que eu tive que fazer, né? Mas por que não? Porque da primeira vez que eu fui aí, teve uma mesa muito maravilhosa, mas tinha criancinha que estava no culto, que não pôde comer com a gente. Deus não aprova isso. Eu prefiro ficar sem comer do que ver uma criança passar por isso novamente, porque eu já passei isso com meus filhos, eu sei o quanto dói. Então eu quero dar os parabéns lá para a irmã, que a esposa do vice-dirigente da igreja, acho que foi ela que preparou tudo, estava maravilhoso. E que seja assim nas igrejas. Ah, irmão, mas a igreja precisa. Eu não estou dizendo a igreja reunir, como eu conheci um pastor que fazia pamonha, a igreja fazia e saía pelas ruas vendendo. Aqueles negócios de vender quentinha em prol da obra, que vai distribuindo. Eu não estou falando isso. Mas na hora do culto, se um come, todos comem. É só olhar o que acontecia na igreja primitiva. E quando estava dando uma certa diferença, né? Lá a Bíblia vai dizer no livro de Atos, entre a viúva dos hebreus e as viúvas gregas, as gentias, né? no serviço cotidiano, no servir das mesas, na assistência social, tiveram que levantar 7 homens de Deus para evitar que aquilo acontecesse. Que houvesse privilégios para algum e outros fossem desprezados. Então Deus está preocupado com as pessoas, não com as paredes que vão ficar. Até porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos por mão de homens, feito por mão de homens. Claro que nós sabemos que precisa de obras, às vezes uma obra de segurança, nós estamos vendo aí igrejas caindo no teto, temos que tomar cuidado, mas Deus vai dar jeito. Senhor, a obra é tua. Nós não vamos sacrificar a tua igreja. A obra é tua, Senhor. Então, envia o recurso. E eu tenho certeza que Deus vai enviar. Que Deus te abençoe. Fique com essa reflexão em nome de Jesus.